Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí! Para o mundo! É isso aí, Kizon Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Segunda temporada tá demais, hein? Segunda temporada sensacional. Estamos toda semana episódios novos na TV aberta para 7 estados. Pela TV Meu Norte às 10h30 da noite no sábado. Às 22h30, Às né? 22h30, maravilhoso, né? Hoje o nosso podcast vai ser sensacional. A gente vai falar sobre juventude, sobre educação, sobre política, sobre novos cursos para você ter ideia... Posicionamento de mercado. Pra você ter ideia, a gente vai falar que o mercado que mais cresce no Brasil hoje, em especial, é o PET, mercado PET, profissionais formados nessa área. Medicina veterinária. Medicina veterinária e estética veterinária. Olha que bacana. Mas vamos dar um geral sobre tudo isso, principalmente sobre educação. E, claro, vamos falar de uma relação muito importante dos bastidores entre um pai político e um filho empreendedor, que é muito saudável a gente falar sobre isso. Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores, Kizon Jones. É verdade. Aliás, você tá muito elegante, cara. Hero veste o homem atual. Tá bonito, cara. Tá mais magro. Tô não, mais mentira. magro. Mas magro você não tá, não. Perdi 3 gramas. Também. Por aí, né? Agradecer a Heron, que veste o homem atual. Agradecer a Faculdade de Santo Agostinho, UniFSA, que tá aparecendo aqui agora. Bacana demais, novos cursos aí em breve, tá legal? Agradecer ao Grupo Texano, alô Juninho Mineiro. Agradecer a Jupi Alimentos, alô Jade, aquele abraço, que mais que o Kizon Jones? Isso mesmo, olha, formato, meu amigo. Se você quer ser um professor, um empreendedor de sucesso... Formato, é verdade. Ao Empório do Zeca, com essas coxinhas sensacionais, maravilhosas, tentando emagrecer, mas não brincadeira, hein? Tem jeito, né, cara? E agora com aquele almoço, hein? Agora a melhor internet do Brasil, que é a Loop Fibra, maravilhosa também, espetacular. E se você tem uma escola, uma faculdade, não deixe as baratinhas chegarem lá. Procure a Imunizar. Imunizar, pragas, mais cupins. rápido. Eu fico com dó, o marido deixa aquelas formiguinhas subir na mesa, assim, na hora do jantar, cara. Brincadeira. Tem um amigo meu, Léo Rato, rapaz, ele economiza nessas coisas, não quer deixar e... Porra, Léo. Pô, brincadeira, hein? Vai lá e paga. Chama a Imunizar. Bom, hoje, Kilson, a gente tá recebendo com muito carinho aqui, em nome do IELCast, do M Mais, cara sensacional. Ele é nascido em 1980, no dia... Pode falar a idade já, né? No dia 1º/4, mês 4, né? Casado com Gisela Freitas, pai de Átila de Melo Lira Filho e Arthur Freitas Melo Lira. Olha aí. Recebendo com muito carinho, Átila Melo Lira, o Átila Filho. O Átila Filho. Seja bem-vindo, Átila. Muito obrigado, aí, Elton. professor. Muito obrigado, Elton. Obrigado, Kilson, todo mundo. Aqui não é entrevista normal, não. Viu? Tá beleza. A equipe do IELCast, os amigos do IELCast. Pô, pra pegar sua agenda aí fica complicado, hein, cara? Não, mas faz tempo que eu queria vir visitar. Já tinha visitado os estúdios do IELCast, mas não tinha tido a oportunidade. De bater esse papo, né? De bater esse papo aí. Você sabe que muita gente que... Eu venho adiando, né? Vem adiando, ele tem medo. Você sabe que muita gente que te vê assim, fala assim, o filho de um político, é um burguês. Não é bem isso. Você conta um pouquinho assim pra mim, pra que eu entenda, são quantos filhos na tua família? Nós somos 3, eu de homem, né, o mais velho, e 2 irmãs. É o mais Indira velho. e Penélope, sou o mais velho. As duas ingressaram pela política ou não? Não. Uma é publicitária, trabalha comigo nas instituições de ensino, e a Indira também é gestora, diretora financeira da Santo Agostinho. Da Santo Agostinho. Todos na área de ensino. Como é que era essa infância aí numa época de política? Porque você nasceu dentro de um meio político, de uma estabilidade financeira positiva, e que na maioria dos grandes políticos, os filhos já naquela época ali, 10, eu entrevistei o Georgiano aqui, ele disse que ia para reuniões com 10 anos. É verdade. Né? Mas vocês tinham já um case de sucesso na educação. Como é que foi essa relação na infância com a política e com o empreendedorismo? Rapaz, Elton, na infância, a política em si, ela tem algumas coisas que sacrificam muito o político. Às vezes a gente não vê, muita gente que está de fora vê o político, vida boa, tal, etc e tal. E pelo contrário, o político tem uma vida muito sacrificante. Meu pai, ele foi muito ausente fisicamente durante a vida pública dele. Ele veio, a vida de vocês. A vida da gente, né? Ele como político, um homem que foi secretário de Educação, deputado federal por 8 vezes. Um homem que foi candidato a governador numa época. Então, assim, foi candidato a prefeito de Teresina. Então, ele vivia muito no mundo fazendo política.
Então, assim, a nossa infância, a gente teve um pouco dessa ausência. Nada que ele não supra com outros ensinamentos depois, tudo. Pô, mas vamos lá, mas fisicamente a gente naquela sentia época muito. doía? Doía. Meu pai foi se dedicar mais. Como ele teve um projeto de ser candidato a governador, então ele se entregou. Quando não teve êxito, aí ele voltou um pouco para casa, né? E foi reestruturar a sua vida e ter um pouco mais de limite em relação a isso, né? Mas como era você o mais velho, como é que era lidar com isso, né? Porque geralmente o mais velho é o que... Carrega primogênito, a o que carrega. É. E assim, é o que está mais próximo do pai, né? Que quer acompanhar em tudo. Veio a mãe, cara. Minha mãe é uma fortaleza. Ela foi pai e mãe. Foi pai e mãe, assim, uma base para todo mundo, nos ensinamentos, no limite, na disciplina, no estudo. Então, Ela assim, cobrava? Cobrava. Ela não era passiva, não? Não, a mamãe é pesada. Eu Dura. estudava com ela, às vezes, com a chinela debaixo da mesa. Se não estudasse a matemática direitinho. Então, assim, mas era uma época muito boa. A mamãe supriu tudo isso. Então, assim, às vezes o papai estava muito viajando, fazendo política, mas minha mãe sempre lá, dando limite, disciplina, estudo. Então, assim, graças a Deus, meus pais, nós não demos muito trabalho para nossos pais, não. Nem eu, boa. nem minhas irmãs. Também era de boa, não era Boa, que... tranquilo, tranquilo. Por exemplo, nessa época... Agora, uma casa sempre cheia, né? Eu sou É. acostumado desde 7 anos de idade. Eu vi meu pai sendo candidato por diversas vezes, então a casa muito cheia, meu pai é muito dado. Então, assim, sempre com muita gente dentro de casa. Movimentação de pessoas. Sempre com muita movimentação, muito animado, inclusive. Eu lembro de uma história que a minha irmã mais nova, a Penélope, ela tinha aversão, né? Essa confusão, essa política. Então ela saiu, ela com 8 anos de idade, arrumou a mala e foi pra rua. Disse que ia morar na casa do vizinho, porque não aguentava mais. 8 anos. Já era opiniosa desse jeito. Muito opiniosa. A mais nova é muito opiniosa. Tá, isso aqui é um saco. Lu. Ela disse, não, eu vou me embora. E pegou a mala, arrumou e foi... Qual foi a reação do teu pai e da tua mãe? Não, e a mamãe quer isso, foi lá buscar ela, aquela confusão. A gente sabia que... Mas ela ia mesmo pra casa da vizinha. E a vizinha ficou sem saber nada, saber o que fazer. Nessa época, e é importante eu perguntar sobre isso, nessa época a política ela foi uma ojeriza na tua vida? Não, na minha vida não. Acho que eu digo política... porque você não tinha o teu pai tão perto e aquilo tinha, assim, porra, caramba, não... Não, às vezes a gente sente, mas o meu pai era uma missão para ele, né? Eu acho que política é uma missão. Então tem o seu sacrifício, mas o que importa era o trabalho que ele fazia, que ele fez que ele muito. faz, Onde né? ele passou, ele deixou uma marca e ele nos ensinou muito. É como eu digo, tinha uma ausência física? Tinha, mas ele supriu essa ausência física com outros ensinamentos, com outro tipo de presença. E você é pré-candidato a deputado federal. Tu pensas sobre isso hoje com teus filhos? Penso demais. Demais. Eu quero ser, claro que eu tenho essa pretensão, mas eu quero ter também o meu momento familiar. Eu acho que pra gente ser um bom político, um bom apresentador, eu que lhe admiro pela família que você tem, né? Você é muito família, sempre, desde o início. Então você tem que ter limites, qualquer tipo de profissão. E eu acho que na política também, eu acho que se Deus me permitir, o povo do Piauí, é achar que eu tenho que ser representante do Piauí, mas eu quero também tem que ter tempo para a família e tem que ter a missão de poder. Então você vai conseguir separar isso. Eu vou tentar. Mas inclusive é um compromisso de família com a minha mulher e com meus filhos. Mas você leva o compromisso e também a responsabilidade como empreendedor, a dinâmica de um empreendedor para Brasília, por exemplo? Sem dúvida. Eu acho que a minha maior dificuldade é essa. Além dessa questão familiar, a questão das empresas. Então, assim, eu vou ter que trabalhar dobrado. Porque eu sou empreendedor, tenho minhas coisas e eu não posso largar. Mas eu vou ter que me afastar de algumas atividades do dia a dia para poder ser um representante. Mas é isso que eu quero. Eu quero entrar na política de uma forma diferente, que eu acho que muitas pessoas deveriam fazer. Levar a sua experiência da sua vida privada, da sua atividade privada, de saber quanto é que custa, de saber fazer o mais barato, de saber como é que está o resultado, de ter meta para levar essa experiência para a gestão pública. O que chama muita atenção é porque a maioria dos caminhos dos filhos de políticos, né? Porque a gente tem um ditado popular que fala o pai deputado, o filho aderente, o outro não sei o que parente, e assim vai. Você acabou traçando um caminho totalmente inverso. Porque teu pai é deputado federal, foi candidato a governador, e você nunca se lançou, por exemplo, vereador, e você preferiu tomar conta das empresas. E com grande capacidade de sucesso. Isso a Santo Agostinho é muito prova disso, entre outras empresas.
como é que é traçar esse caminho diferente? Primeiro ir para a iniciativa privada, para depois talvez entrar nesse legado. Pai, eu vi isso quando meu pai perdeu a candidatura de governo. Então, assim, ele não se preparou financeiramente, não planejou sua vida para isso. Então, a gente ficou um pouco com dificuldade de saber fazer o quê. Então, quando eu vi isso, desde o início, Quantos claro anos? que eu tinha 14 anos, em 1994. Desde o início eu vi isso. Então, eu disse o seguinte, não, posso até ser político algum dia, mas primeiro eu vou fazer minha vida. Né? Eu acho que política não pode ser um meio de vida da pessoa. Política é uma missão. Você é político por um certo tempo para uma missão específica de ajudar as pessoas, ou o seu município, ou o seu estado. Então, assim, eu tenho a política como uma missão. O meu meio de vida foi as instituições que eu trabalho há 19 anos, então estou na educação privada há 19 anos. E para você chegar lá, como é que você se capacitou para isso? Aí foi estudando. Eu acho que estudo é a base para qualquer coisa. A educação é a base para qualquer sociedade, para qualquer população. Então, assim, isso aí é muito claro. Qual é a meu tua pai formação, é educador. então? Eu sou advogado de formação, sou bacharel em Direito, fiz OAB, trabalhei no escritório de advocacia. Economista. Fiz mestrado em Economia na Universidade Federal. Me formei em Brasília, fiz mestrado em Economia no Ceará, Universidade Federal do Ceará, e fiz doutorado em Gestão na Universidade Paulista, de São Paulo. Então, assim, eu sempre me preparei muito na área de educação, né, desde o início. Sempre. Educação é um mundo que muda. Todas as áreas, tudo muda. É o que muda qualquer realidade da educação. E você sempre tem que estar estudando e tendo conhecimentos novos, e principalmente agora, Constante. com a internet, com as redes sociais, o mundo está muito mais dinâmico. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Então você tem que estar preparado. E para ser preparado, tem que estar estudando, tem que ter conhecimento. E como é por isso que eu estou te perguntando. Aí a Santo Agostinho, como é que ele entra? Como é que ela. Não, aí eu me formei em Brasília, fiz uma especialização básica na época, e aí o meu pai disse: Átila, você tem dois caminhos. Ou você fica em Brasília e segue sua vida como advogado, ou eu estou precisando que você venha para Santo Agostinho para ajudar a minha irmã, que é a professora Yara, que é a nossa reitora, a fazer a gestão da Santo Agostinho, a sua expansão, enfim. O que é que tu pensou na hora? Rapaz, eu pensei em política, pensei em continuar em Brasília, mas eu digo, rapaz, eu vou porque é o que é a realidade. Não era o que eu tinha sonhado, cuidar de educação privada. Mas eu sou um cara muito, muito determinado nas coisas. Eu digo, não, eu acho que o que é mais real é isso que é da nossa família. O papai não tem condição de cuidar, então eu tenho que aprender e cuidar e tocar isso. E assim, em dezembro de 2003, eu planejei meu retorno. E quando foi em janeiro de 2004, eu estava lá na Santo Agostinho, iniciando minha primeira experiência numa instituição de ensino privado. Como é que você começou lá? Já começou como... Não, eu comecei como diretor financeiro. Depois eu me integrei à diretoria administrativa financeira, a parte de administração, mas a professora Yara foi uma professora para mim, a minha tia. Então, assim, eu aprendi de tudo. Então, todas as decisões acadêmicas, administrativas ou financeiras, eu tive participação, eu estudei. Então, eu sei como se cria uma instituição de ensino do zero. E assim eu fiz em Piripiri, por exemplo, que é uma outra instituição, a CRISFAP, que eu criei, eu que fundei, e nós que fundamos, nossa equipe, e hoje ela é um sucesso. Fiz ela desde o zero. Enfim, então eu comecei a estudar. Isso muito tudo, novo, né? Muito novo. Quantos anos você tinha quando criou? Eu tinha 24 anos. Com a CRISFAP? Com a CRISFAP. Porra! Comecei ela com 24 anos, indo receber comissão, fazer Não a é só o cara infraestrutura. chegar no papel e falar assim, vou criar uma faculdade. Não é. Essa instituição de ensino é muito diferente. Nós temos uma legislação, é uma concessão mediante autorização pública. Então, é uma atividade regulada pela legislação federal, pelo Ministério da Educação e o Governo Federal. Então, você tem que ter uma autorização do MEC. E para você ter uma autorização do MEC, você tem que ter um projeto pedagógico, você tem que ter um planejamento, tem que ter uma sustentabilidade financeira, você tem que ter um investimento de, no mínimo, 2 anos para segurar de um curso e de uma instituição. Por exemplo, para você abrir uma faculdade, por isso que não tem faculdade em todo lugar. Você tem que ter laboratório, você tem que ter sala de aula, você tem que ter biblioteca. E tu tem que conseguir manter tudo aquilo durante 2 anos, mesmo que deixe prejuízo. Não, você tem que ter tudo para pedir uma comissão do MEC para ele poder ir lá e dizer, não, você pode oferecer, você pode abrir a faculdade. Então, você faz um investimento, você faz um investimento de 2 anos e é no risco, porque você ainda vai receber uma comissão.
Então você compra livro para 2 anos, você contrata professor para 2 anos, você monta uma sala de aula para 2 anos, para cada curso. Então se eu tenho uma instituição com 3 cursos, eu tenho que ter sala de aula para 2 anos, para 3 cursos. Você tem que ter livro de 2 anos para 3 cursos. Você tem que ter laboratório de informática para 3 cursos. Tem que ter pessoal para... Tem que ter pessoal. Então você tem que ter uma estrutura. O MEC, quando vai lá, ele tem que ver que ali pode funcionar aula amanhã. Aí depois ele chega em Brasília e diz, não, a instituição tal foi aprovada, ela pode funcionar. Aí o Ministério autoriza, sai uma portaria do MEC, aí a partir daí você pode fazer o edital do vestibular e matricular. Não, é uma questão burocrática, é uma legislação, mas que você impede que tenha instituições de esquina, né, que precarize o ensino. Então é uma legislação rígida, mas que necessária. Hoje tem brechas para você ter isso de esquina? Tem através dos polos. Né? Aí já é uma legislação da educação à distância. A educação à distância, o EAD, a educação à distância, ela é boa por um lado, mas quando você quer fazer coisa mal feita, você faz facilmente. Então mesmo, você vê espalhados polos por todo o Piauí, polos às vezes por em todo cima o Brasil, de padaria, né? Polos do lado de uma quitanda, enfim, polos que não tem uma infraestrutura. De bar. Tem, você anda no Piauí, no Nordeste, você vê polos de educação à distância, é que não tem uma mínima estrutura física adequada para funcionar, mas a legislação, especificamente no ensino à distância, autoriza uma instituição de ensino que tenha credenciamento a ofertar. Ao pior que com a pandemia isso cresceu absurdamente. Eu mesmo na Santo Agostinho, nós crescemos 300% na pandemia em relação aos alunos do ensino à distância. Agora com qualidade, com infraestrutura, com material de qualidade, com professores, com aulas presenciais naquele momento que tem que ter a presencialidade, enfim, dentro da norma e com qualidade, com a nossa marca. Mas, sem dúvida nenhuma, é um caminho, é o futuro, mas tem que ser com qualidade. Mas quem não faz esse tipo de... com muita qualidade, o caminho é muito curto, né? É curto, perde o aluno, mas atrapalha o mercado. Atrapalha? Entendeu? Atrapalha. Tenha dúvida, que você bota várias faculdades à distância com ensinos que não tem qualidade, você termina tirando um aluno de uma instituição que ia ter qualidade, aí o aluno, quando vai ver, não, fui enganado, ele já perdeu tempo, já gastou dinheiro, jogou dinheiro fora. Desestimulado, e aí tem que refazer o caminho. Isso custa. Mas, enquanto isso, ela atrapalhou e aquela instituição de baixa qualidade ganhou o dinheiro dela. E deixa eu te fazer outra pergunta ainda em relação a isso. A questão, por exemplo, do valuation, do preço, em específico na mensalidade, né? A gente sabe que o EAD é um preço, a presencial é outro preço. É outro preço, sim. Mas quando você tem muitos polos assim, acaba que meio vira feira, né? Pois é, hoje o que eu vejo é que existe uma precarização do ensino à distância. O ensino à distância na Europa ele é até mais caro do que o ensino presencial. Sério? E no Brasil não, criaram um subproduto. Você vê que ensino à distância tem faculdade oferecendo mensalidade de 50, 100 reais. Claro que você não vai ter um professor lhe ajudando. Você vai ter um material jogado na internet e você estuda se quiser. De massa. É quase uma venda de diploma. Enfim, aí o que acontece? Uma evasão de 90%. Entra 1.000, sai 100 ao longo de 4 anos. De cada 1.000 que o cara entra num tipo de curso desse aí... Sai 100. Então, assim, sai 10%. Então, assim, desistem 90%. A evasão do ensino à distância dessas instituições que não têm qualidade chega a 90%. Caralho! Porque eles trabalham com ticket médio baixíssimo, ou seja, então eles não entregam qualidade, não existe café de graça. Uma empresa dessa dura então o quê? Não, dura muito tempo porque ela trabalha no Brasil todo. Aí ela vai num canto... Ela vai, capta 1.000 alunos, perde 900, mas no outro semestre ela vai, capta de novo 1.000 alunos. Eu digo que essas instituições de baixa qualidade, elas são tipo caça-níquel. Pois é, eu queria chegar... É um jogo. É um jogo, entendeu? De cada 10 jogos você acerta um. E aí ela vai... Aí tem gente que cai nisso, entendeu? Tem gente que cai nisso. E o aluno que vai para esse tipo, ele consegue algum tipo de conteúdo? Cara, eu acho que muito pouco. Só muito quem pouco. tá bitolado. Só quem é realmente... Eu acho que quem quer estudar, você estuda até em casa. Não precisa, não. Hoje a internet é livre, a educação é sem fronteira. Então o aluno dedicado... ele se dá bem em qualquer lugar, porque ele tem determinação. Agora, claro... Quando ele tem um suporte bom... O nosso aluno não é um aluno que não tem um ensino básico bom. O nosso ensino público básico, ensino médio, não é bom, não é de qualidade. Então, a gente tem um aluno que tem dificuldade de entrar no ensino superior e tem dificuldade de levar o ensino superior com qualidade. E se ele entra numa instituição dessa que não tem um suporte nenhum, que não tem professor, que não tem um tutor de qualidade, que é um negócio de joga lá e o cara faz se não faz, ele perde. Não vai ter um aproveitamento. Que loucura, né? Nesse período ainda, antes de a gente chegar na parte da política, a gente tem profissões espetaculares que hoje tem uma demanda muito grande.
Por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo. Eu tenho um conhecido que ele tinha um estagiário no Ceará, isso não tem 2 meses, não. Ele tinha um estagiário no Ceará de 16 anos, 16, 17 anos, TI. Uhum. E ele lá pagava o moleque lá para fazer só um negocinho e tal, eu pagava, acho que era 700, 600, um negocinho. E uma empresa da Califórnia abriu, o menino falava inglês, escrevia inglês, o cara tá trabalhando em Fortaleza ganhando $4.500. Aí antes o que era? Tu viveu muito isso. O pai falava, tem que ser advogado, engenheiro, médico, doutor, advogado, médico. Como é que foi essa transformação das novas profissões? Por exemplo, TI. Antes a gente não falava assim, menino, tu vai estudar para ser um cara que vai ficar na frente do computador. Como é que é essa... Ainda no Piauí ainda tem muito esse estereótipo dessas profissões tradicionais. Nós temos que ter, nós somos uma instituição de ensino, nós temos que ter os cursos tradicionais que ainda tem uma grande procura, ainda tem muito essa imagem, mas isso está mudando. Então tem cursos nossos novos da área de tecnologia, cursos da área de redes sociais, cursos da área de redes de tecnologia, de internet, o que é que você já programação, tem, né? Programação, entende? Tem vocês têm já? Nós temos na área de pós-graduação, na área de redes, que é uma coisa que está crescendo muito com a questão da fibra ótica. Nós temos curso da área de estética, pessoal mesmo, estética, que hoje a beleza é um mercado sem fronteiras, gigantesca. É o cabeleireiro, é o cara que faz massagem, é o cara que faz... E que precisa de uma certificação. E que tem que ter formação, entendeu? Nós temos também a área de pet, que está em expansão, o médico veterinário. Eu não tinha ouvido falar sobre isso ainda, cara. Eu já estudava isso há uns 10 anos e eu já sabia que nós íamos ter uma grande oferta de animais de estimação e nós íamos ter poucas pessoas para cuidar deles. E é tanto que hoje o mercado tá aí. Você anda em Teresina, você vê lojas gigantes de pet. Não é só aqui, abrindo várias clínicas, grupos internacionais no mercado financeiro. Por quê? Porque é um grande mercado que vai... Você acha que no futuro, por exemplo, vai ter mais cachorro, mais pet, mais animais do que filho? Vai ter mais pet do que criança. Não tenha dúvida. Hoje o teresinense tinha, em média, há 10 anos atrás, 4 filhos por família. Hoje, de 1 a 2. Então você está me dizendo que aquela fila que a gente enfrentava para ir no pediatra de 7, 8, eu vou enfrentar para levar a Meg, minha cachorra? Claro que vai ter. Aí entra as instituições de ensino. Por exemplo, o nosso curso de medicina veterinária é um dos cursos que mais cresce. Por quê? Porque nós vamos ofertar para o mercado médicos veterinários, o que vai fazer com que atenda esse mercado. Mas só não é o médico, não é só médico veterinário. Assim como tem a medicina, a estética tem também nesse ramo? Tem tudo. Hoje a indústria do animal é muito grande. Pet. É o supermercado, é o frigorífico, é o pet, é o animalzinho pequeno, são os grandes animais, é um reprodutor, que é caríssimo, é um cavalo de vaquejada que custa R$500 mil. Isso movimenta muito na cadeia econômica. Indústria, né? É uma indústria gigante, que vai desde a alimentação, porque o alimento vem de animal, então tem que ter um médico veterinário vistoriano. Então, assim, vai desde a beleza de uma lavagem, de um cachorrinho, de um local que tem isso, que tem que ter regular, que tem que ter um médico responsável, um médico veterinário, tem as pequenas cirurgias, e vai desde a melhoria da genética de um grande rebanho, por exemplo, esses grandes animais, tudo passa... Nelore, sei lá, gado, enfim, tudo passa pela indústria do animal, que é o médico veterinário que vai cuidar desse povo todo. É um mercado absurdo. É um mercado absurdo. Dos digitais influencers. Você tem uma ideia? Depois, vai. Desculpa, você tem uma ideia, na Europa, esse mercado já está tendo controle de natalidade de pequenos animais. Caralho. Ou seja, castração de animal. Entendeu? Aqui tem já algumas prefeituras, por exemplo, a Prefeitura de Oeiras está fazendo um centro de zoonose e ter um setor que controle essa questão dos animais de rua para castração. Da mesma forma, Piripiri, a Jove, está com esse projeto de um castramóvel para poder ter o controle da natalidade. Aí, no caso, são os animais de rua, né? O animal de casa de classe média, não. Esse aí é bem tratado, esse aí eles querem reproduzir. Recebe um novo atendimento, né? Eu estava fazendo agora a pergunta, agora acabou que fugiu aqui que eu estava... nessa mesma pegada de novas profissões em faculdades, volto a dizer ainda que a gente tem aquele estigma, né, de advogado, né, e com a internet, o advento da internet, tem novas profissões, né, que é o digital influencer, quem mexe com edição. Hoje você não vê muita coisa voltada para um curso específico de formação de edição. Mídias digitais.
de fotógrafo, enfim, vocês estão trabalhando com isso também, já pensando no futuro sobre isso? O mercado, a graduação em si, a gente tinha o curso de comunicação social que abrangia esse mercado. Com a não exigência do diploma, né, em um certo momento, ele fez com que os cursos, em muitos lugares, se extinguissem. E aí ficou órfão de um curso de graduação para esse profissional. Por isso que você tem dificuldade. Nós temos dificuldade para encontrar um editor, inclusive. De tudo. Hoje não tem que tem um publicitário que faz uma coisa dessa, né? Tem alguns cursos de televisão, mas não tem no Piauí. O que nós temos são cursos de pós-graduação. Às vezes você é formado em administração, aí você faz uma especialização em mídias sociais, em marketing digital. Você é formado em jornalismo, aí você faz uma especialização em edição. Por exemplo, edição de podcast, né? Que é o que nós estamos fazendo assim. Mas é um profissional carente no mercado. Da mesma forma que é carente, vai ser o piloto de drone. Total. Né? Total, que não tem, vai ter uma regulação, isso aí vai explodir. Né? Como o pessoal da fibra ótica, que é uma febre. Né? Nós vamos aí para o 5G, nós vamos ter um paradigma totalmente diferente. Placa 100 solar, vezes a placa solar energia. Instalador de energia de placa solar. Por energia, hoje a gente ainda tem a limitação da legislação, que você não pode consumir a própria energia. Você consome, você produz, joga na rede e pega um crédito. Mas na Alemanha, por exemplo, você pode ter baterias dentro de casa, onde você produz sua energia, né? E gera para você. É um país livre, mas infelizmente o Brasil, a burocracia atrapalha. Mas tu tá mirando já nisso aí, já? Claro. Eu acho que uma das coisas que eu quero defender, Eldes, é a desburocratização do setor público. A gente tem que diminuir essas legislações que atrapalham o empresário. Esse entrave, né? Nós temos que liberar o setor privado para trabalhar e para gerar emprego e renda. Você vê aqui em Teresina, você fica com um processo de alvará de construção, onde você pode contratar 30, 40, 50 pedreiros parados 6 meses no setor burocrático. Com a grana? Com a grana, o cara tá com o dinheiro na conta, quer contratar 10, 20 pedreiros, quer construir a sua casa, o seu comércio, a sua empresa e não pode. Mas fica preso. Aí você diga, Teresina tem muito crime. Tem. Segurança pública está falida. Mas também começa desde o problema do desemprego. Porque é o filho daquele pedreiro que não tem esperança, o pai não está trabalhando, ele vai para a rua. Vem alguém e capta o cara. Vai para a rua, a droga. Então, assim, a responsabilidade do setor público em diminuir essas amarras para poder fazer com que o setor privado gere emprego e renda é muito grande. Quem foi que te convenceu, então, a sair da iniciativa privada nesse sucesso todo que você tem, que não é pouco, né, em todas as instituições? O cara prova está aí, né? Pois é, o que me chama muita atenção é alguém que é completamente confortável na sua área, muito bem sucedido, em vários empreendimentos. Eu vou fazer até um implante agora de cabelo na empresa dele. Que quando é que chega? Mais cabelo, já fizemos 60 implantes de cabelo. Meu amigo, vamos começar aqui 60. E o meu, cadê, pô? Pois tem que ir lá, eu já falei pra você fazer uma visita, você vai lá. Ele tem a mais cabelo agora, que o cara tá carecão que nenhum vai falar e faz. Pô, como é que alguém que é olha o Malvino Salvador. Pois é. Ele é um dos sócios da franquia. Ele fez o implante e mudou a vida dele. Quem faz implante muda a vida. Muda porque o autoestima é loucura. Eu tô vendo isso. E quem é que é capaz de sair isso pra entrar na política, velho? Eu gosto toda a minha vida, eu nunca parei. Eu tô em instituição de ensino, que é uma vida, eu crio um curso novo, eu crio uma pós nova. Eu sempre tô fazendo alguma coisa nova. Vai de farmácia agora, né? Eu tenho uma clínica escola, tô fazendo uma clínica de veterinária, tô criando curso, tô formando, tô construindo curso de medicina veterinária. Tem um curso de farmácia agora também? Tem um curso de farmácia, nós já temos o curso de farmácia, temos o curso de estética, enfim. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, ou lá ou ligado à educação privada, ou ligado a diversas áreas que eu acredito. Eu não tenho discriminação a gerar emprego e renda a trabalhar. Então, qualquer área que eu acho que eu acredito e tem mercado, eu gosto de entrar. Certo. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. E assim, eu parar tudo isso, realmente minha vida é um pouco... Na verdade, quem é empresário no Brasil não é confortável, porque é uma luta todo dia. Né? Uma luta todo dia. Você tem sua experiência. O simples que eu diga. Então assim, é uma guerra. O cara ser empresário no Brasil é uma guerra, porque a gente é corajoso mesmo. Somos doidos. Entendeu? Né? É doido. Aí eu tô largando isso, que já era uma guerra, e tô entrando outra assumindo guerra. essa missão que eu acho que é mais difícil ainda. Pois é, o seu pai é um deputado federal com 8 mandatos. 8 mandatos. Átila Lira. Mas aí a gente conversou, eu disse, ele não queria mais, ele acha que já contribuiu. E aí nós temos um patrimônio político.
Total. Né? Assim, tem pessoas que acreditam nele, tem prefeitos que acreditam nele, lideranças que acreditam nele. E tem um projeto... E detalhe, né? 8 mandatos, o cara não tá à toa. Não tá à toa. E tem um projeto do progressista, né? Do partido que nós estamos. Enfim, nós temos uma responsabilidade em relação a todo esse patrimônio. E aí, a gente decidiu, eu tinha essa vontade, mas estava adiando justamente por conta das empresas, estava adiando, mas agora não tenho mais como adiar. Mas quero isso como uma missão, quero dar minha contribuição, certo? Se Deus me permitir e a população do Piauí acreditar, eu quero dar minha contribuição e levar essa minha experiência que eu tenho para a área pública. Mas, pois quando a gente fala de política, a gente vê muito aqueles discursos de pré-candidatos, né? O cara fala, senhor, vou lutar. Como é que é o seu discurso? Olha, eu... Vou lutar pelas... Estamos aqui, a nossa bandeira. A segurança, não sei o quê, a educação, blá, blá. O que tu vai fazer diferente, assim, em relação a isso? Mas eu quero... Eu defendo a Concorda que educação. tem muito esse discurso? Tem muito, tem muito. E é chato pra caralho, né? É a mesma coisa. Não, o que você vai fazer? Melhorar a saúde, a educação e a segurança. Não é assim. É um estereótipo que todo mundo fala. Enfim, mas eu quero, claro que a educação é uma coisa que eu entendo. Eu vi meu pai trabalhando com a educação a vida toda. Então, por exemplo, bandeiras como uma escola de tempo integral. A melhoria da educação pública de qualidade, a educação básica, que é o que acho que a gente tem que focar, a educação básica. É o ensino profissionalizante, fortalecer os institutos federais, que é uma bandeira que o deputado Átila sempre levantou e foi secretário dessa área. E não é no achismo, né? As leis de ProUni, do FIES, programas que eu ajudei, que eu conheço, porque eu vi criando, sei, entendo, ajudo o ensino superior a dar mais oportunidade e vagas para o ensino superior. Todas essas bandeiras eu quero estar trabalhando com leis que melhorem esses projetos. Átila, você concorda com um curso superior com a duração de 2 anos, 2 anos e meio, ou seja, o tecnólogo? Concordo totalmente. Acho que o nosso ensino superior ele tem que ser mais moderno, entendeu? Ele tem que ser mais curto em alguns momentos, algumas disciplinas que sejam... Eu não sou contra disciplinas básicas, não, mas o cara quer saber o dia a dia dele. Por exemplo, o cara que vai fazer administração, ele tem que saber como é que ele abre uma empresa. As redes sociais são bem isso. O cara não aguenta mais ver um vídeo de 4 minutos, ele quer um vídeo de 15 segundos. Então, assim, eu sou favorável. O tecnólogo é um curso de menor duração. O problema é que o brasileiro e o nordestino ainda fica naquela história de bacharelado, cursos de 5 anos. Podendo ter um curso de 2 anos e meio, já está no mercado. Ingressar, né? E ganhar a grana bem. Então, isso aqui, eu defendo isso. Entendeu? Acho que tem que ter uma melhora nas disciplinas, por exemplo, do bacharelado, que são cursos maiores, né? Tem que ter disciplinas mais modernas, né? Por exemplo, na área de administração, tudo bem que filosofia é importante, sociologia, mas técnicas de negociação, como abrir uma empresa, né? Diminuir a burocracia, ter economia, beleza, mas vamos botar a economia de mercado financeiro. Pois é, economia residencial. Moderna, então, enfim. Então, essas coisas. Voltando um pouco para a política, eu quero leis que melhorem a vida do empresário, que gera emprego e renda. Entendeu? A gente tem que diminuir essa questão cartorial. O Brasil é um cartório. Você abrir uma empresa, você tem que passar em 10 setores, você tem que... Demora diversas... Assim, é uma loucura. Nos Estados Unidos o cara abre pela internet. Rapaz, não existe nem reconhecimento de firma. O Brasil, tudo tem que ser passado em cartório. É porque lá, tu concorda que lá, Kilson, o Estado entende que quem quer empreender é idôneo. Claro. Até que ele prove o contrário. Aqui não, aqui nós somos tudo errado. Bandido. Provar. Entende? Lá ele cria esse pressuposto. Por exemplo, você quer empreender no meu país, você é idôneo. Até que você me prove o contrário. Ou então fiscaliza depois. Por que a gente não pode abrir uma empresa e receber uma fiscalização e ver se está tudo ok? Se não tiver, fecha. Não pode a gente estar com dinheiro, passar 1 ano para poder gerar emprego e renda, entendeu? Isso aí eu sou contra. Isso é uma merda, né, cara? Isso de verdade, não tem sentido não um negócio tem sentido. Desse. Eu conheço muitos amigos meus que tem o cara tá com 5, 6 milhões para construir um prédio, sensacional, vai gerar aí 300, 400 empregos direto, e o cara passa 2 anos. 2 anos, cara. E não consegue andar. Quantas mil empregos nós deixamos de gerar? Só por conta disso. Tem diversas empresas multinacionais da área de construção que deixaram de vir para o Piauí por conta da burocracia da prefeitura e dos cartórios. Mas isso que aí entra o Poder Judiciário. Mas isso é só do Piauí? Rapaz, eu acho que em algumas cidades, assim, você vê bem em Timon, no Maranhão, você consegue mais agilidade em algumas cidades. Assim, mas é de maneira geral.
Não é uma coisa só do Piauí. Eu acho que tem que ter uma mudança de cultura. Geral, né? Geral, a questão do servidor público, eu sou a favor, mas assim, tem que ter mais resultado, tem que ter mais produtividade. Eu acho que as pessoas têm que ter o empresário como um parceiro. E não achando que o empresário é um ladrão, por exemplo. Tem muito isso, que o empresário é lucro. Não, o cara tem que ganhar o lucro, ele tem que sustentar a família dele. Mas ele é um parceiro do Brasil. Ele é um parceiro das pessoas, ele gera emprego e renda. Nós temos que deixar o setor público cuidar de segurança, saúde. E essas outras atividades é deixar para a privada. Entendeu? Você vê aí o sucesso da Vale, que foi privatizada, gera 10 vezes mais emprego do que gerou naquela época. É a empresa do mundo. Mas isso o Congresso Nacional dificulta através de suas leis? Isso dificulta. É o que eu estou dizendo, que eu quero é melhorar, trabalhar o que for para melhorar a legislação, para diminuir esses entraves públicos que prejudicam a geração de emprego. Eu estou dentro. O cara vai dizer aqui no comentário aqui embaixo, mas seu pai era deputado federal e foi... Você acha que é uma nova geração? Eu acho que sim, acho que eu sou a favor da renovação. Por exemplo, sou contra a reeleição. Tu é contra a reeleição? Sou contra a reeleição. Eu acho que poderia ter um mandato de 5 anos e pronto. Acho que 4 anos é pouco. Pô, mas o cara vai dizer que teu pai foi 8, pô. Foi, mas é a legislação que permitia. Se chegar para deputado federal, não, é diferente. Sou a favor contra a reeleição para executivo. Mas também acho que para mandato legislativo poderia ter um limite. Entendeu? Quanto é um tempo que se aprova uma lei? 8 anos? 12 anos? Pelos trâmites e tal? E o pior é que demora isso mesmo. Demora. Tem gente que é deputado e nunca aprovou uma lei. Se você fizer um pente fino nos nossos parlamentares do Piauí, são poucos que têm uma lei aprovada no Congresso Nacional. E com efetividade. Com efetividade. Então, assim, eu acho que tudo tem que ter limite. Eu acho que tudo que você fica muito tempo no mesmo lugar, você tem problema de vício, você mesmo se acomoda. Então, eu acho que no executivo tem que ter limite, como no legislativo. Claro que são formas políticas diferentes, de gestão diferente. Um é legislador, o outro é um executivo. Mas eu acho que deveria ter limite. Vamos misturar aqui a educação privada com a educação pública, né? O FIES, né? Boa parte dos progressistas, pelo menos há alguns anos atrás, eles não criticavam o FIES, pelo contrário, eram favoráveis pra caramba sobre isso, porque é uma inclusão muito forte. E eu vejo muito discurso hoje do FIES, é o rico pagando pro pobre, isso vai sobrar, eu vou pagar essa conta. Você, cara, como educador privado e como um possível gestor público mais na frente como deputado e tal. E que participou dessa criação também, né? Qual é a importância do FIES? Rapaz, ele bem executado. Ele tem que ter, cara. É o crédito educativo. Isso o Brasil teve uma época no passado, muita gente se beneficiou com o crédito educativo. Há 30, 40 anos atrás. Sério? Existia o crédito educativo. Então, há 30 anos? 40 anos atrás. Existia um tipo de crédito educativo. Ele tem que existir e ele tem que ser subsidiado mesmo. O cara que vai ser financiado pelo governo, que precisa, já que o governo não deu educação e não dá para dar para todo mundo, porque o custo é alto, realmente, é muito caro. Um aluno no setor público sai mais caro do que um aluno do setor privado. Sério? Um aluno de uma instituição privada, ele custa 10 vezes menos do que um aluno da universidade pública. Por questões de serviço público mesmo. Remuneração, quantidade de professores para a sala de aula, etc. Assim, então, essa relação existe. Então, o FIES tem que ter, ele tem que ser subsidiado. Ele foi muito reduzido nos últimos governos. Ele teve um avanço muito grande na época da Dilma, beneficiou muitos alunos. Nós chegamos a ter 500 mil vagas ano por FIES, beneficiando alunos realmente carentes. E aí tem que ser fiscalizado, porque não faz sentido um cara que tem dinheiro financiar o seu filho. Esse crédito é para quem não tem condição. Nessa época passou muita gente que tinha grana. Passou porque você sabe que existe formas de fazer e algumas pessoas que tinham condições passaram. Então erraram na fiscalização. Mas erraram na fiscalização. Mas acho que ele foi muito importante, beneficiou muita gente. Depois reduziu. Hoje nós chegamos a 50 mil vagas ano. Né? Então, mesmo? assim, Saiu pouco. De 500 para 50. Caiu para 50. Então, assim, eu acho que o governo que ganhar aí tem que fortalecer o FIES. Tem que fortalecer o FIES. Ele é um divisor de águas, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, o FIES e o ProUni, eles foram e são divisores de água do ensino superior. É o que dá a possibilidade para ele aumentou o número de oportunidades para o jovem. Entendeu? Então, o jovem que não consegue passar na Universidade Federal do Piauí, porque ele não teve uma escola pública de qualidade, ele tem a chance de ir pelo ProUni
ou ele tem a chance de ir pelo FIES. É uma pergunta importante fazer, os egressos, né? Você me falou agora. Eu vi até um projeto interessante que vai ser feito aqui no estado, com outras situações, mas que estão focando agora nos egressos, não a galera que passou. Mas porque a demanda é muito maior de que não conseguiu e não pode mais usufruir de sentar na aula e ser pago, o professor ser pago pelo poder público. O ProUni, o Enem, eles são muito importantes nessa área de quem não teve essa base lá atrás, que não conseguiu passar, mas que tem esse suporte dessa... O cara que não teve uma qualidade no seu ensino básico, no seu ensino médio, ele termina tendo dificuldade para passar na universidade pública. Claro que nas públicas hoje, a maioria das universidades tem as cotas. Né? A Universidade Estadual do Piauí tem metade das vagas são de alunos de escola pública. Mas mesmo assim, fica muita gente sem estudar. Né? E aí ele vai para onde? Ele não tem condição de pagar. Isso acaba acarretando insegurança em tudo? Tudo, né? Essa educação, um país que não tem educação, que não consegue educar seu povo. Você sabe quantos % dos jovens entre 18 e 24 anos nós temos nas instituições de ensino? Em torno de 20%. Os níveis da Argentina, do Chile, é acima de 50%. Entendeu? Então, países da América do Sul, que são países semelhantes como o nosso, eles têm um nível educacional muito mais alto. A meta do Plano Nacional de Educação era a gente atingir 30%, essa faixa etária de 30% agora, em 2024. Nós não vamos atingir nunca. Provavelmente em 2040. Então, a gente tem que ter políticas, tem que fortalecer o setor público, tem. Mas tem que melhorar políticas públicas que ajudem o estudante a entrar no ensino superior, tipo ProUni, tipo FIES, então, ou outro tipo tipo de crédito. O que você está falando é que é associar completamente a iniciativa privada ao poder público como se fossem espaços disso. A iniciativa privada tem vaga ociosa. Ela sabe fazer mais barato, porque ela pode fazer mais barato. Por exemplo, um professor da instituição privada, ele pode dar aula, um professor 40 horas, dá aula para 10 turmas. 10, 11 turmas. Esse mesmo professor, 40 horas na universidade pública, isso reduz para 4 turmas. Então, mesmo? Assim, aí vai depender de cada universidade. Então, assim, não adianta a gente tampar os olhos para isso. Então, a produtividade do setor público em relação a é menor. Então, assim, ele não tem a tecnologia de atender, nesse espaço aí ajuda. Com o 5G chegando. Ajuda tudo, porque ajuda a questão do ensino à distância. Né? Você tem o EAD, o 5G. Com qualidade, né? Qualidade, né? Ajuda. É uma bandeira tua como pré-candidato? Sem dúvida nenhuma. De lutar muito forte por isso? Muito. Até porque atua, né? Eu não vejo ninguém defender uma causa nesse aspecto, e espero que você tenha algum projeto sobre isso. Justamente o que você falou sobre a redução do time, né, de você entrar na faculdade, no curso técnico, para você começar a ganhar dinheiro. Porque tem cursos hoje que pagam muito bem, profissões que pagam muito bem, que não requer tanta formação acadêmica, né? Acadêmica, mas muito mais prática, e hoje a gente não tem isso. Não tem. Em grande escala. Não tem. Hoje é uma carência até das instituições de ensino do Piauí, e eu até me incluo dela, de ter cursos menores. Em outras palavras, curso técnico. Técnico e tecnólogo. Porque aí é o curso superior que o Kilson falou. Né? Então, assim, por exemplo, tecnólogo em redes, que faz esse cabeamento, né? Em redes de fibra ótica. Né? Montador de placa de energia solar. A gente tem que inovar. Né? As instituições que têm autonomia têm que inovar e oferecer para o mercado. E o aluno acreditar e fazer. Né? Também parte muito do aluno, do estudante, de querer fazer as coisas sem formação. Né? O cara, porque eu sei fazer, eu não vou estudar. Né? E eu acho que tem que. A formação é importante. Né? São as mãos juntas. Né? A instituição tem que ofertar e o aluno ter consciência que ele tem que estudar para ter uma melhor formação. Por exemplo, nessa era de internet que a gente vive, de edição, de fotografia, de operadores de áudio, né? É um novo nicho também para as instituições de ensino? Sem dúvida nenhuma. A questão de tudo que envolve mídias sociais, porque com as mídias sociais você aumentou a oferta para esse tipo de trabalho. Consequentemente, antigamente só editava em televisão. Hoje edita para televisão, para Instagram, para YouTube, para tudo. Então, o editor que antes trabalhava só num lugar, ele agora tem que trabalhar em 5. Acontece que o cara tá igual o médico, ele trabalha em 5 lugares. Mas ele vai dizer assim para ti: eu sei fazer, eu não preciso de curso. Não, vai. Só que aí eu acho que falta a certificação, né? Tu acha que vai chegar o limite de galera, vai dizer, ó, tem que certificar? Vai, acho que vai, mas eu acho que também, eu não sou a favor também de
Do radicalismo. De radicalismo, não. Acho que se o cara tem talento, o mercado né? tem talento, porra. Agora, claro, se ele quiser continuar melhorando para sua formação, eu oriento, indico que ele tem que É como qualquer, por exemplo, um médico, o cara sabe fazer cirurgia. Mas, porra, se eu tenho a possibilidade de me qualificar em qualquer, seja num passo a mais, eu vou querer. O médico, por exemplo, forma em clínico geral. Claro que ele aprende a fazer uma cirurgia. Mas tu vai fazer uma cirurgia com um médico que não tem uma residência específica na área de cirurgia específica, sei lá, do joelho, por exemplo, um ortopedista que faz cirurgia na sua residência específica nessa área, claro que tu vai procurar. Então, acho que qualquer profissão, claro que tem umas que exigem a certificação, o diploma e tal, mas o mercado hoje é sem fronteira. Então, assim, vai se criar várias profissões que, enquanto não tiver regulação, vai existir. Mas quando essa regulação vier, né, aí eu acho que o cara tem que procurar sempre ter conhecimento. Acho que qualquer profissão, você mesmo, você inova sempre. Está provado aqui o estúdio do Yelcast. Você é um homem de televisão e se reinventou. E todo dia se reinventando. Mas para isso você conhece outras pessoas, conhece outros lugares, estuda, vai lá nos vídeos na internet, baixa um curso, tal, etc e tal. Não necessariamente foi num banco de uma faculdade. Então o conhecimento, eu digo que ensino, o futuro do ensino, como é que é o futuro do ensino, Atlas? Eu acho que o cara vai estudar onde ele quiser. Você é a favor do intercâmbio? E o intercâmbio Total. pode melhorar? Tudo. Eu acho que o cara, eu sou a favor do conhecimento. Seja ele na sala de aula, seja ele num podcast, seja ele estudando em casa, num computador, seja ele estudando numa rádio, lá na grama, com os amigos lendo um livro. Enfim, eu acho que a educação é sem fronteira. Você estuda onde quiser. Agora, ainda vai continuar o aluno tradicional? Vai. Porque o cara quer ir pra faculdade, quer encontrar as amigas, as gatinhas e tal. É um negócio muito mais... Então, por exemplo, eu acho que meu filho vai querer estudar na faculdade. Não sei se um curso tradicional, mas pelo menos uma instituição de ensino, tendo horário de intervalo e tal. Mas pode ser que o outro mais novo não queira estudar na internet. Enfim, o certo é que nós vamos ter que o incentivo à educação. Eu penso, posso estar muito enganado, mas eu penso que eu concordo contigo. Eu acho que as instituições elas vão ter que se adequar a um novo formato de linguagem. Claro, acho que com a cara pandemia... não aguenta mais o cara passar lá 50 minutos... como se fosse uma coisa completamente decorada. Ninguém aguenta mais aquele antes. O professor tá lá, os 40 do Isso lado de cá, passa 2 horas falando... Sem interatividade, sem um chat. Não, e eu acho que a pandemia serviu muito para isso, né? O que aconteceu na pandemia? Uma coisa interessante. 2019, quando foi dia 12 de março, surgiu aquela confusão da expansão do coronavírus. E aí, quando foi na segunda-feira... Uma segunda-feira posterior às notícias do final de semana do coronavírus, 100 casos, não sei aonde, 200 casos, o pessoal começou a entrar meio em pânico, né? E aí, eu sou do sindicato, nós marcamos uma reunião logo na terça de manhã, na sede do sindicato, reunimos as escolas de ensino médio e as faculdades. E aí nós decidimos, a partir daquele dia, salvo engano, dia 12 de março de 2020, suspender as aulas. Suspender total. Não sabia o que ia acontecer. Era como se a gente estivesse vivendo uma guerra, né? E aí passou-se uma semana e a gente se reuniu de novo e disse, não, todo mundo vamos para o ambiente virtual. Você estava preparado para isso? Eu estava preparado. Eu estava preparado. Eu tinha uma plataforma de última geração, enfim. Mas o que agora isso? Tu imagina eu ter 200 professores, 200 professores, e aí eu tenho professores modernos, mas tenho professores tradicionais. Nós temos 215 professores. E você chegar para eles e dizer, não, agora a aula a partir de segunda-feira no computador. É no computador. Você vai ter que pegar o se informar. Porque o cara, às vezes é mais fácil, a gente que tá vendo, né? É mais fácil você falar lá de casa, no computador, mas tem gente que não tem esse perfil. Sabe nem dar o start. Então, assim, você imagina você virar uma chave de um carro. Total. E às vezes muita gente não estava preparado, nem o professor, nem a instituição desses de ensino, 200? Nem o aluno. Foi dificuldade, mas nós fizemos oficina. Teve instituições de ensino que não tinham plataforma, tiveram que procurar. Mas nós passamos, nós vencemos. O professor conseguiu, claro, teve que dar suporte. Os gestores tiveram que fazer formação, contratar pessoas de edição, que não tinha. Não tinha vídeo pré, né? Não tinha. Então, assim... Evasão. Teve uma evasão, então as instituições perderam em torno de 25% nessa pandemia. Na verdade, não é o aluno que
que desistiu na hora que veio a pandemia, porque ele continuou assistindo a aula. Mas a pessoa deixou de entrar na faculdade. Eu via muita gente falar, mas os colégios, as faculdades estão economizando, não tem energia. Não tem isso, Yeldson. Isso aí foi uma coisa que não se criou. Não é bom para falar sobre isso? Rapaz, prejudicou muito o setor. Nós fomos o primeiro setor a parar e fomos o último a voltar. Junto com os shows. Entendeu? Assim, eu não sou contra. Mas, porra, educação é prioridade. Nós somos o primeiro que tivemos a responsabilidade de parar na pandemia. Nos reinventamos, contratamos plataforma, contratamos profissional, preparamos professor, né? Enfim, contratamos bibliotecas virtuais, porque o aluno não podia ir na biblioteca pegar livro, teve que comprar a biblioteca virtual. Mudou tudo. E aí nós somos os últimos que voltaram presencial. E assim, é uma coisa que foi injusta para nós do setor de educação, e nós não tivemos o apoio total das autoridades. Porque é muito fácil o setor público não querer voltar. Entendeu? Ele joga a culpa, ele é setor público. Aí o privado fica sacrificado nisso. Entendeu? Então, assim, nós tivemos o apoio dos pais. Quem nos ajudou muito foram os pais. A associação dos pais, elas foram para a rua exigir que os alunos, tanto as crianças, voltassem. Retornassem à sala de aula. Claro, fazendo todos os cuidados que a vigilância sanitária, né? E o protocolo. E assim a gente voltou. Mas fomos os últimos a voltar. Sofremos muito. Perdemos muito aluno. Nós perdemos, eu acho que o setor educacional como todo reduziu 25%. No geral, né? Eu vejo um gás, assim, um brilho no teu olho de quando você fala de educação, da iniciativa privada. É muito que você quer levar para a vida pública? Hoje eu estava visitando a faculdade, que eu estou com a comissão do MEC lá hoje. E aí uma professora chegou, e aí tu vai ser política agora? Eu vou ser candidato. E aí tu gosta de... É uma missão, eu gosto mesmo da Santo Agostinho aqui, né? Que eu brilho, eu gosto, uma coisa que eu participei da expansão. Mas eu acho que tudo na vida são fases, é um desafio. Time, né? Eu acho que eu quero mais esse desafio. Minha vida é desafio, então eu quero esse desafio público. E quem vai assumir a faculdade é o Átila Pai? Ou ele vai parar? Eu acho que lá nós temos uma equipe de qualidade que faz a gestão. Eu tô perguntando o que teu pai vai fazer quando ele sair. Não sei. Tem noção? Não sei. Acho que ele vai fazer alguma coisa, que ele não para. Ele gosta de fazer o que hoje? Ele é um homem que tem uma capacidade gigante. Ele é um homem acima da sua era. É um homem de visão lá na frente, né? Então, eu acho que ele, qualquer área que ele se dedicar, ele vai ter sucesso. Eu queria muito que ele viesse para dentro da instituição, me ajudar na Santo Agostinho. Mas também, se for a vontade dele de procurar ajudar alguma outra coisa na área pública, que é uma coisa que ele entende, eu acho que ele é um cara que vai ter capacidade muito de trabalho e vai ajudar qualquer gestor público na sua prefeitura, no seu estado, enfim, onde ele se dedicar... Pela experiência e conhecimento. Pela sua experiência, pelo seu trânsito de relacionamento, pela sua história, pelo que ele já fez, né? Pelo seu trabalho, enfim. Eu vejo que você tem paixões muito fortes por alguns municípios em especial, né? Tal. Em todos, eu não posso nem se dizer. Eu sei que sim, em todos, mas você se identifica pela história com alguns onde você colocou, por exemplo, a instituição que foi Piripiri. Sim, né? Sem dúvida. E teve uma luta muito grande para vocês conseguirem eleger uma prefeita do grupo de vocês, que é a Juve. Né? Sim. Que ela é muito forte e tem feito um trabalho realmente sensacional lá, aprovado pela grande massa. Nas próximas eleições para prefeito lá, Juve de um lado, Marden Menezes do outro, você vota em quem? Não, lá nosso grupo político é do lado da Juve. Eu voto na Juve. A Juve é uma pessoa que nós temos um alinhamento político grande. Eu vou mudar a pergunta. Ela foi a melhor gestão dos últimos anos? Ela está sendo a melhor gestão dos últimos anos. Não tenha dúvida. Em pouco tempo. A Juve é uma transformadora. Tem uma capacidade de trabalho absurda. Tem uma afinidade com o povo absurdo. É uma política moderna e mais que faz política mesmo do lado do povo. Por muito tempo teve retrocesso em Piripiri? Eu acho que todos os gestores que passaram tiveram sua contribuição. E como eu digo, gente que passou muito tempo termina cansando. Não, o Átila tá muito político, cara. Tá foda. Eu tento puxar um pouquinho, mas não consigo. Aliás, mas o Marda é do mesmo partido seu. É progressista. Phyllis, eu só perguntei porque eu queria perguntar e tinha que perguntar sobre isso. Sim, claro. Mas antes, qual é o recado que você deixa aos seus alunos, rapaz? Você vai sumir da faculdade por completo? Não, de jeito nenhum, não tem como. Eu vou trabalhar dobrado. Pois é. Vai continuar na iniciativa privada? Vou, sim, eu vou trabalhar dobrado. Eu só não vou estar no dia a dia mais como antes. Claro, eu só gosto de traçar planos se realmente o povo me escolher. Mas se me escolher, eu vou sentar e vou resolver. Uma coisa é certa. Tudo que eu fizer vai ser bem feito.
Se eu for deputado, eu vou fazer um grande mandato. Se eu continuar na instituição, eu vou ter uma boa gestão. Mas eu acho que quem tem aqui os 8 mandatos de federal, que tem a sua história com seu pai e tal, e é óbvio que você ajudou isso nesse período também, você não consegue se distanciar das suas bases do dia para noite, né? Claro que não, né? É óbvio que isso vai acontecer. Esse é o primeiro de muitos. Espero que você venha mais vezes aqui para bater um papo. Com certeza. Gostou? Eu que agradeço. Gostei. Tá de boa. Eu te pergunto, atingiu a expectativa? Foi muito bom. Muito bom, né? Cara, mas você tá hoje mais político do que empresário. Tô brincando. Mais pra política. Mandar um abraço pro Leozinho, Léo Rato, que é um braço direito, esquerdo. Né? Agora, empreendedor em larga escala, né? É isso. Obrigado, meu irmão. Do jogo. Do jogo, completamente. Lembrando que você pode seguir o Atila nas redes sociais. É @Atila Melo Lira. Atila Melo Lira. Tá em todas? Tô em todas. Tá no TikTok já? Tô. Eu não entendo muito bem de TikTok, mas o pessoal já tá no ponto. Entende. Você tá fazendo dancinha já, não? Eu ainda não. Ainda não. Agradecendo o carinho da sua audiência. Aqui em cima já vai ter o próximo podcast. Aproveita e maratona nesse final de semana, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho em todas as plataformas de vídeo e áudio. Spotify, Amazon Music, Deezer. Nabuia é vídeo. Sim, exatamente. Eu tô falando de áudio aqui, tá isso aí. É isso aí. É o Cast.